Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo matinal. E matinal porque estamos gravando cedo, são 5 horas e 44 minutos, meus amigos e irmãos. Olha, estaremos falando hoje sobre a morte de Jesus e a Páscoa, tá? O assunto principal aqui é os motivos que levaram, que culminaram, né? O que fechou, o que levou Jesus a ser condenado à morte de cruz. Você vai entender o que desenrolou, quais foram as tramas, né, que fez com que se decidisse que Jesus fosse crucificado. Outro sim. Você vai entender também que eles não queriam que a morte de Jesus acontecesse no período da festa de Páscoa. A festa de Páscoa não é uma festa que foi ordenada por uma igreja, pelo catolicismo, pelo cristianismo, não. A festa de Páscoa é uma festa que é dos judeus. A festa de Páscoa, ela era comemorada para relembrar a saída dos filhos, ou a saída dos hebreus, que são os judeus, hebreus descendentes de Abraão, que são os judeus, tá? Por causa da tribo de Judá, tá? Os descendentes de Abraão, 12 tribos. Ora, são chamados de hebreus, de israelenses e de judeus. Uma outra hora a gente conversa sobre isso. E você vai saber que, por conta disso, celebrava-se a Páscoa. O próprio Deus mesmo, ele orientou aos hebreus, a Moisés, que celebrassem a Páscoa anualmente, a fim de relembrar aquele dia em que eles saíram da escravidão do Egito e foram para a terra prometida. São assuntos divididos que nós precisamos conversar à parte para que a compreensão seja melhor. Hoje nós vamos falar sobre a morte de Jesus e os motivos que levaram à sua morte. Tá bom? Todos os agentes envolvidos aqui, eles não queriam que a morte de Jesus fosse na Páscoa. E nós vamos explicar por quê. Vamos começar pelo Evangelho de Mateus. Quero resumir o máximo para ver se eu não tomo muito tempo seu. Mas vai passar dos 15 minutos. Bom, vamos no Evangelho. Diz assim, no Evangelho, capítulo 6 de Mateus, está escrito assim. Eu vou ler os 4 evangelhos para você entender, tá? A visão de cada um desses evangelistas, tanto de Mateus, quanto de Marcos, quanto de Lucas, e fechando em João. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos, ele sabia disso, ele disse, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. Jesus falou. Ou seja, 2 dias é a semana da Páscoa, né? É a Páscoa. E ele disse, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Verso 3. Depois os príncipes dos sacerdotes, né? E os escribas e os anciãos, aqui já é um relato, né? E os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote. O nome dele era Caifás. Presta atenção nisso, você vai entender. E consultaram-se mutuamente uns aos outros, né? Para prenderem Jesus com dolo
e o matarem com dolo, porque ele precisava de uma condenação. Você está entendendo? Você vê isso aí na justiça, aí tem a pessoa que foi presa, cometeu um crime com dolo, né? Para o matarem, eles precisavam de um álibi, de uma justificativa, porque ele seria preso e morto. Eles queriam matá-lo, mas diziam, fique atento aqui, mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Porque a festa de Páscoa em Israel, né, era um dia onde ferviam de pessoas, né? Ferviam de pessoas. Tá. Quando você lê em Lucas 22, de 1 a 6, vamos ler de uma vez? Porque eu vou parar. Não, vamos ler em Marcos 14, verso 2, primeiro. Marcos 14, verso 2. Deixa eu ler aqui, para nós podermos entender os evangelhos. 14, verso 2. Aliás, 14, verso 1 e 2. O relato de Marcos é curtinho. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com dolo e o matariam. Um pouco parecido, mas um pouco resumido. Mas eles diziam, verso 2, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Você pode ver que as duas narrativas estão muito próximas. Vamos em Lucas capítulo 22, verso de 1 a 6. Vamos ler para compreensão. Você precisa compreender o texto. Não pode ler a revelia. É a Bíblia Sagrada. É um livro de excelência. Um livro que tem um poder, né? A essência de Deus sobre ele, porque foi escrito por homens, inspirado pelo Espírito de Deus. Por isso que é Bíblia Sagrada. Vamos em Lucas 22, 1 a 6. Vamos compreender o texto. Vamos lá. Lucas 22, do verso 1 a 6. Estava, pois, Lucas foi um pouquinho mais longe. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Eles queriam matar Jesus, mas eles tinham preocupação com o que eles causariam entre o povo, porque Jesus já era um nome famoso no seu pouco tempo de ministério. Entrou, porém, verso 3, aqui Judas vai mais longe do que os outros evangelhos. Entrou, porém, Satanás em Judas, aqui que Judas aparece em cena, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12 primeiros escolhidos. E foi e falou com os principais dos sacerdotes, Judas, e com os capitães de como lhe entregaria. Como eu disse, há muito tempo, eu dei uma palavra na igreja, um estudo bíblico na igreja há pouco tempo, e eu disse que os sacerdotes, eles não agiram precipitadamente em relação a Jesus. Eles cooptaram alguém. Eles conseguiram fazer um contato com Judas. Para que Judas não vai sair dali entre Jesus e conversar com o sacerdote por conversar. Não. Havia um diálogo anterior. Em todos os tempos sempre tem a trama. E aquele que for mais fraco entre o grupo, ele é
ele é sondado, e Judas foi sondado. Judas era um discípulo de confiança, estava perto de Jesus, conhecia Jesus, conhecia os demais discípulos, conhecia o segredo do grupo, conhecia onde Jesus ia orar. Ele era o homem certo para poder passar as informações. Então aqui no verso 3, diz assim, vem repetindo a leitura: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12. E verso 4, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como ele deveria entregar Jesus, os quais se alegraram e convieram a lhe dar dinheiro, pagar. E ele concordou e buscava Judas uma oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Eles deviam ter falado com Judas: Judas, você tem que preparar um jeito de entregar o seu mestre para a gente, mas sem criar problema, aquele tumulto, porque nós estamos no período da festa de Páscoa, que é a comemoração dos judeus. Não queremos criar alvoroço, o povo vai ficar chateado, porque Jesus já estava famoso. Você vai compreender agora os motivos, o que Jesus estava fazendo. João, capítulo 11, verso 46 a 57. Aqui João vai mais longe. Por quê? O relato do acontecimento, aqui em João, parece que ele estava naqueles dias ali. Porque Mateus, ele era um homem público. Mateus, ele era um homem publicano. Ele era um homem que precisava trabalhar. Os outros, Lucas era doutor, era médico. Marcos, eu não sei se ele era um discípulo que estava sempre junto com Jesus ou não, porque os principais discípulos que andavam com Jesus era Pedro, João e André. Não, era Pedro, João, André e Tiago, que eram os discípulos que andavam, que ficavam mais tempo com Jesus. Então os outros demais, eles tinham atividades, no caso de Mateus, no caso de Lucas e tudo mais, E João, ele foi mais longe. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha lá. Depois nós vamos explicar aqui os motivos da morte de Jesus. Mas alguns deles foram ter com os fariseus. Capítulo 11 de João, do Evangelho de João, do verso 46 a 57. Vou ler todo o texto. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Depois os principais, verso 47, dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Jesus era diferenciado de todos aqueles homens que apareceram naquele tempo. Ele curava os enfermos, pessoas que estavam cometidas de algum tipo de enfermidade, era como uma sentença de morte, não tinha cura. Era considerado até um amaldiçoado, segundo as tradições antigas. Jesus curou o leproso não podia conviver no meio do povo normalmente, ele era excluído da sociedade. Jesus curou leprosos, a mulher que tinha 12 anos, que tinha um fluxo de sangue. A mulher, naquele tempo, era difícil para ela, porque uma mulher que tinha esse tipo de doença, escorrimento de sangue, era considerada imunda. Ele curou essa mulher. Ele ressuscitou mortos. Ele deu vista aos cegos. Ele fez o surdo ouvir, o mudo falar. Então havia uma preocupação em torno de Jesus. Olha só, eles ficaram, depois disso, depois os principais sacerdotes, voltando ao verso 47, os sacerdotes e os fariseus formaram um conselho
e disseram: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Verso 44. Se o deixarmos, preste atenção nisso, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Preste atenção como que há trama em torno de certas coisas. Por que coisas boas não acontecem, tem dificuldade de acontecer? Você lendo esse texto aqui, comparando isso aqui, você vai compreender até o que acontece no nosso país. Por que boas intenções não são muito visadas por aqueles que têm a mente maligna, por aqueles que têm a mente má? Você vai compreender o que acontece dentro do nosso cenário político brasileiro, ou em todas as instâncias mundiais aonde tem o poder. Você vai entender. Vamos lá. Repetindo o verso 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão, sacerdotes, escriba, o nosso lugar, e a nação também. Então os romanos, eles dominavam as terras de Israel, porque por causa do Império Romano que dominou aquelas regiões, Israel compreendia aquela região toda ali também, estava no meio. Então Israel foi subjugado pelos romanos, pelo Império Romano, que durou 200 anos. Só que a liberdade religiosa dos judeus terem o seu culto, de obedecerem suas tradições, os romanos não se interviam. Tá? Você vai compreender isso numa outra conversa que a gente tiver. Então eles falaram isso: vamos perder o nosso lugar, o nosso posto, vamos perder até a nação. Ou seja, eram pessoas respeitadas pela nação por serem líderes religiosos, tanto os sacerdotes quanto os fariseus, que eram de uma religião, e os escribas. Eram 3 sacerdotes, escribas e fariseus, né? Eles se reuniram em conselho. Verso 49. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote, naquele ano lhes disse: vós nada sabeis. Vamos lá. Verso 50. E nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele tempo, naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. O próprio Caifás profetizou. Ele era o sacerdote principal, ele era sumo sacerdote, ele era sobre os demais sacerdotes. Só que Caifás profetiza que Jesus deveria morrer pelo povo. E, vamos lá. Então, somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Saiu na palavra de Caifás. Vai lá na frente, quem que é o personagem que participa da condenação de Jesus? Caifás. É ele que deu a palavra final. Verso 53. E desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Como vamos fazer? Como que nós vamos fazer? E Jesus, verso 54. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. E estava próxima à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem, e buscavam, pois, a Jesus, e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Será que ele vai vir na festa da Páscoa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado já a ordem, para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para que ele fosse preso, para nós o prendermos. Bom, tá. Você está dizendo assim: Marcos, mas vamos direto ao ponto. Quais foram os motivos que levaram
Jesus passar pela morte de cruz. Ele foi condenado e crucificado à morte. Bom, ele era um homem diferenciado, né? Mas vamos direto aqui ao assunto principal. Primeiro ponto, as profecias bíblicas já anunciavam que o Messias viria e ele seria crucificado. Ele seria o cordeiro que morreria pelos pecados do povo, né? As profecias a respeito de Jesus, Miqueias 5:2. Vamos ver? Eu só vou ler isso aqui, depois vou citar aqui, Vamos ver se eu acho Miqueias aqui. Miqueias 5:2. Naum, Abacuque, Ageu, Malaquias, Oséias, né? Vamos ver aqui. Miqueias, os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias. Tá. Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz assim: E tu, Belém Efrata, onde Jesus estava, né? Posto que é pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. As profecias falam de Jesus. Então, Miqueias, vou te falar quais são os livros aqui que falam profeticamente a respeito de Jesus. Não, o tempo vai ficar muito longo, já está em 22 minutos. Miqueias capítulo 5, verso 2, Jeremias 23, 5, Daniel 9, 25, Zacarias 9, 9, João 12, 12 a 16, Zacarias 11, 13, Isaías 9, 1 a 7, Isaías 35, 4 a 6, Isaías 53, 5 a 7, Isaías 11, verso 10, Isaías 61. Tá, tem também, essas são as profecias a respeito de Jesus. E as pessoas dos poderes, tanto religiosos e poderes políticos, eles tinham essa informação de que o povo judeu esperava o Messias, esperava um Redentor. E essas profecias eram faladas muito nas sinagogas, que eles esperavam o Messias. Nem quem falava essas profecias acreditou que Jesus era o Filho de Deus mesmo. Porque Jesus ele veio de uma forma diferente. Ele cresceu como um ser humano comum, foi criança, foi adolescente, foi jovem. Um dos motivos são as profecias. Estou citando 3 para não ficar muito longo. Foram as profecias que se cumpriram em Jesus. E outros, sim, você vai ler aqui uma passagem desses livros que eu citei, que Jesus é da linhagem de Davi e que havia uma profecia sobre Davi que o seu reinado nunca teria fim. Ponto. Vamos por 2. O segundo ponto aqui nessa questão é o sacerdócio, é o meio religioso. O que eles falaram lá em João? Se nós deixar Jesus dessa forma que ele está indo, os romanos vão tirar o nosso posto, tanto dos sacerdotes, porque havia uma profecia que dizia que Jesus seria o sumo sacerdote. E os sacerdotes tinham essa profecia também. Está escrito em Zacarias 6, 12 a 13, Hebreus 9, 17 a 31, que Hebreus é depois, Hebreus 4, 14 a 15, né? E Hebreus 7, de 1 a 3, até o verso 25. Então, na questão religiosa, os sacerdotes temiam que Jesus pudesse assumir o posto de sumo sacerdote. Se Jesus assume o posto de sumo sacerdote,
conforme diz as Escrituras, né? Que o sacerdócio de Jesus, de Melquisedeque, não teria fim, mas ele culminava em Jesus. Tem que ler para entender. Não é só ouvir o que eu estou dizendo aqui e falar, mas é isso e aquilo. Não, tem que ler para entender. Porque você lê o texto sagrado, você precisa da ajuda espiritual de Deus, senão você vai entender de modo literal. Tem que ter essência. Então, os sacerdotes temiam que Jesus assumisse o posto deles. E eles diziam em João capítulo 11, eles diziam, se nós deixarmos esse homem seguir da forma que ele está seguindo, verso 48, se o deixarmos ele dessa forma ou assim, todos crerão nele. Virão os romanos e vão nos tirar o nosso lugar e a nação. Então, o peso religioso falou mais alto do que o próprio propósito de a nação ter um redentor. O sacerdote não estava nem aí. Está entendendo? Terceiro, política. Havia uma palavra que os reis eles eram orientados. O fulano de tal, o Herodes, o Pilatos, é o seguinte, esse Jesus aí que estão dizendo aí, eles estão dizendo que ele é o rei, que ele é o rei prometido dos judeus. Só que o homem não é brincadeira não, o homem cura, o homem faz milagre, o homem está com uma palavra diferente. A palavra dele é diferente. Ele diz, perdoai os que vos perseguem, bendizei aquele que vos maldize, orai pelos vossos inimigos, perdoai-vos uns aos outros. Ele está com essa palavra, só que muita gente está aceitando, muita gente está aderindo ao seu discurso. Ele está dizendo que ele vai ser rei, ele é o rei que os judeus esperam. Então, por causa da questão política, Jesus também, ele sofreu. Foi todos esses elementos proféticos, religioso e político que culminou na trama da morte de Jesus. Você pode ver que Pilatos não queria intervir na morte de Jesus. Mas as pessoas, os próprios sacerdotes, eles deram dinheiro às pessoas quando fizeram a reunião e expuseram Jesus e Barrabás. E que Pilatos perguntou a quem queresse que vos solte, diz as Escrituras, que as pessoas entre o povo foram compradas, receberam dinheiro para poder gritar, prendam Jesus e soltem Barrabás. Não é isso que a gente vê na sociedade? Que aquele que ainda não foi imputado crime algum, vai preso. E aquele que está com crime até o último fio da cabeça, ele é solto. Meu Senhor amado, vai entender esse mundo. Essa justiça nossa ultimamente tem sido louca. O sangue de Jesus tem poder. Eu só estou dando um relato aqui, dando uma entrada aqui. Agora, os versículos que falam disso. Eu digo assim, as autoridades políticas tinham conhecimento da promessa de um rei e que libertaria os judeus do jugo que eles viviam. Está escrito em 2 Samuel, textos que sustentam isso. 2 Samuel 7, 12 a 16 e Atos 2, que já está no Novo Testamento, Atos capítulo 2, do verso 29 a 31, que fala do reinado de Jesus e fala do reinado de Davi. Então, Jesus estava no meio dessa trama religiosa e política. Ele era um homem de bem. Eu faço um resumo da morte de Jesus como uma batalha do bem contra o mal. O mal sempre está suprimindo o bem, mas não o vencendo. Aqueles que querem produzir o bem, eles sempre têm dificuldade de produzir esse bem. Porque o bem, ele vai contra todos aqueles pensamentos em torno
de certas coisas, seja político ou religioso. O bem, ele exclui a trapaça, a malícia, a má intenção. O bem, ele exclui o engano, a lei da vantagem, aquilo que eu quero só para mim, não quero dividir com ninguém. O bem, ele vai contra todos esses tipos de malícia que tem na cabeça das pessoas, inclusive na política. Se Jesus ele criou o mal-estar quando disseram, ele é o prometido. Havia uma profecia dizendo que viria um sacerdote sobre todos os sacerdotes. Havia uma profecia dizendo que viria um homem que seria rei dos judeus, que libertaria o seu povo do jugo dos seus opressores. E Jesus, quando ele chega, ele tem todas estas características. Um homem puro, de palavra pura, um homem de conciliação. Jesus era um homem de conciliação. Perdoai aquele que vos persegue, bendizei aquele que vos maldizem. Oh, Deus, é difícil, né? Quanta gente está aí enrolada aí com essas questões. Mas Jesus, ele trouxe essa mensagem que contrariava todos os pensamentos naquela época. Então, por isso que pessoas de bem, pessoas que querem o bem, ele não é muito bem aceito. Há determinados lugares que pessoas que querem o bem, pessoas que procuram a justiça, que procuram a equidade, elas não são bem aceitas. Por quê? Certas trapaças, certos enganos, certos tipos de negócios, certo tipo de coisas, não cabe àquele que anda na equidade. E Jesus contrariava tudo isso. O mundo seria muito melhor se meia dúzia não pensasse que todo mundo fosse deles. Tem gente que assume o poder e acha que é dono da sua cadeira, está acima até de Deus. Existem lugares no mundo que há líderes e príncipes e reis, governos, que eles se acham dono das pessoas, e ele é um mortal como qualquer outro. Então, o que está em torno, eu só dei apesar do tempo, eu só dei só uma introdução nesse assunto, que é um assunto muito, muito interessante. A trama em torno da morte de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Se você tiver afim, nós vamos passar uma segunda parte desse tema, explicando melhor, para que você possa compreender. Mas mesmo assim, eles mataram Jesus, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Que Deus abençoe a todos, que Deus dê a graça a todos. Curte nossos vídeos, comente, compartilhe. Voltamos a conversar numa próxima.